Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 8. Colossenses, capítulo 3, capítulo 1, verso 3 até o verso 8. Diz o texto da palavra do Senhor: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado e conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Que o Senhor nos abençoe com essa leitura, com esse texto tão significativo da palavra de Deus. Meus irmãos, começo lembrando uma pergunta que há na Bíblia, uma pergunta retórica. Quando o Senhor Jesus voltar, porventura achará fé na terra? Vivemos num mundo que se complica cada vez mais. Esse chamado secularismo tem como objetivo tirar Deus da praça, tirar Deus da religião. E todo mundo vive numa certa espiritualidade. Todo mundo quer ter uma espiritualidade, seja ela o que for. Mas, na maioria das vezes, uma espiritualidade sem Deus. E essa é a ideia, relativizando todos os absolutos, toda palavra que é apresentada, ela então tem sido hoje combatida. E essa intolerância secularista tem realmente amedrontado todo mundo. Hillary Clinton, lançando a sua candidatura, ela tem prometido usar recursos públicos para redefinir os dogmas religiosos tradicionais, usar recursos públicos para acabar com as crenças, impondo políticas públicas que ela entende que as religiões tradicionais têm combatido por preconceito. Isso não é novidade, não é? No nosso país já se usa também recursos públicos para combater a religião, o cristianismo, como foi o caso agora da Caixa e da Petrobras. Então, meus irmãos, tudo que tem acontecido, realmente, como cristãos, nos deixa indignados e preocupados. Eu creio que esse é o sentimento de todos, ao verem cenas como nós vimos há poucos dias, fotos, vídeos, se espalhou, num confronto direto com o Cristo que nós anunciamos, com o Cristo que nós amamos, com a religião que nós professamos. E só que, quando leio um texto desse, meus irmãos, o que vem ao meu coração
é que nós podemos ficar indignados, preocupados, mas em nenhum momento nós podemos e precisamos ficar amedrontados. Essa é a ideia do apóstolo Paulo nesse texto, quando ele apresenta de uma forma assim tão clara o que é essa palavra da verdade do Evangelho, que nós vemos no verso de número 5, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tem esse objetivo de fortalecer aqueles crentes em Colossos, uma igreja que ele nem conhecia, mas ele recebeu um relatório tão bem feito de Epáfras, que ele então resolveu escrever uma carta, e ele começa então, em primeiro lugar nesse texto, ele começa agradecendo a Deus, e ele confronta o judaísmo aí já de cara, quando ele diz que ele agradece a Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. De cara ele apresenta realmente a razão do Evangelho, e Deus, quando ele se manifesta, se apresenta, é através do seu Filho Jesus Cristo, o mediador dessa graça bendita. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo começa esse texto agradecendo a Deus, porque na vida daquela igreja ele podia ver, pelos relatos, que havia fé, havia amor e havia esperança. É uma tríade comum nos escritos do apóstolo Paulo. E no verso 5, inicia com a expressão por causa da esperança. Pode parecer que a esperança é a razão da fé e do amor, mas essa esperança está relacionada com a gratidão de Paulo também, porque tanto a fé, o amor e a esperança são frutos do Evangelho, do Evangelho do Senhor, da palavra da verdade do Evangelho, como ele mesmo expressa aqui. Então, meus irmãos, nós vivemos hoje num mundo onde essas virtudes se tornam cada dia mais raras. Fé, amor e esperança, e nós sabemos disso. Quanto à esperança, no Japão, meus irmãos, um país tecnológico, produtivo, organizado, limpo, consciente de tantas coisas, é o país que tem o maior índice de suicídios do mundo. E esse índice cresce 20% ao ano. Há uma preocupação governamental com os gastos do governo em relação a esse problema, depressão e suicídio. Quanto à fé, só um dado interessante, importante, para a gente ter uma ideia. Na Holanda, de 1970 para cá, já se fecharam mais de 1.000 igrejas evangélicas. E a estimativa é que até 2050 haja 70% de ateus. Hoje o número está em 40%. Quanto ao amor, a falta de amor, na Espanha, meus irmãos, teses têm sido defendidas, mostrando que a falta de afeto nas relações familiares tem sido a causa de toda a agressividade, insensibilidade da juventude, o desprezo pela vida, a falta de amor próprio e a falta de amor pela vida. Jovens que não querem mais estudar, nem tampouco trabalhar, e tem sido realmente um problema social dos mais graves naquele país. Falta fé, falta amor e falta esperança. Esse texto, meus irmãos, nos mostra, o apóstolo Paulo, ele está querendo dizer que a razão de haver fé, esperança e amor na vida daqueles crentes nada mais é do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Conversava ontem com o pastor da igreja de Bonfinópolis, uma cidadezinha pequena aqui, próxima, onde a nossa junta diaconal, inclusive, tem ajudado na construção de 2 salas ali para a igreja, uma congregação pequena. E ele me falava que o prefeito
devido ao aumento do consumo de drogas na cidade. Ele resolveu juntar as lideranças da cidade e o pastor Magno foi para essa reunião também, e todos falando, e ele então se levantou, ele disse: prefeito, acho que o trabalho tem que ser feito nas famílias, o que falta é Deus, falta esperança no coração dessa juventude. O que está faltando é realmente compartilhar aquilo que Deus tem para oferecer. E o prefeito resolveu aceitar aquela orientação, desesperado como estava, e ele resolveu então colocar recursos da prefeitura para investir em grupos de evangelismo para falar com os jovens. Então, meus irmãos, nós cremos nesse evangelho, cremos no poder do evangelho do Senhor Jesus Cristo, e o que o apóstolo Paulo, então, após agradecer a Deus, porque ele via que realmente o evangelho estava produzindo esses frutos na vida daqueles crentes, ele então começa a relatar que evangelho é esse, o evangelho da palavra da verdade. A palavra aqui é logos, e essa palavra, meus irmãos, João usa para definir a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo no evangelho que ele escreveu, o Evangelho segundo João. Então, meus irmãos, essa palavra, ela define razão, define lógica, ela não permite contradição, e é por isso que o apóstolo Paulo usa exatamente essa palavra também para definir a palavra da verdade. Uma palavra que não tem contradição, é absoluta. Meus irmãos, o apóstolo Paulo também, quando ele fala a respeito desse evangelho, ele diz que ele chegou até os Colossenses, como também em todo o mundo está produzindo fruto. Além de ser uma palavra que não permite contradição, ela tem um alcance universal. Deus tem como propósito alcançar todas as nações da terra. Deus quer que esse evangelho seja divulgado, proclamado em todas as partes da terra. E nós vemos, meus irmãos, esse plano de Deus. A nossa igreja tem tido essa visão, graças a Deus, essa tem sido a visão de proclamar o evangelho aqui, em outros lugares, outras cidades, em outras partes do mundo, investindo. Realmente essa é a visão que todo crente tem que ter, essa visão da proclamação do evangelho. E o apóstolo Paulo sabia que esse evangelho a Bíblia o define como um fermento que você coloca ali dentro da massa e ele cresce. Ele tem esse poder, de alcançar pessoas. E o apóstolo Paulo também, meus irmãos, diz que esse evangelho da graça, esse evangelho pregado ali naquela cidade de Colossos, é um evangelho em contraposição a que os falsos mestres estavam pregando, que a espiritualidade exigia-se o cumprimento da lei, exigia-se o rigor sobre alimentos e obras e tantas coisas. O apóstolo Paulo, ele diz de uma forma clara que esse evangelho é a graça de Deus na verdade. Meus irmãos, essa graça é a única que tem poder para declarar justo um pecador. É só a graça de Deus. Ninguém, nenhuma pessoa, nenhum valor desse mundo tem condições de pagar o salário que o pecado exige, que é a morte. Só Jesus Cristo, por isso que é chamado o Evangelho da Graça, porque só o Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Então ele morreu, ressuscitou, e ele oferece então esse evangelho a todos. Mas finalmente, meus irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, nesse texto, quando ele fala a respeito desse evangelho tão tremendo,
tão poderoso, capaz realmente de perdoar o pecado, de salvar pessoas, de trazer esperança. E o texto diz a respeito dessa esperança, ela está preservada nos céus. Isso aqui está no futuro. Então, não são bênçãos apenas para esse mundo. Fé, amor, comunhão, alegria nas famílias, mesmo no meio das lutas, a certeza do cuidado de Deus, mas há uma esperança proposta, preservada nos céus. Esse evangelho tão tremendo, meus irmãos, nós encontramos aqui que é necessário ainda um Epáfras. O texto diz que foi Epáfras que instruiu aquela igreja. Foi aquele homem simples que levou o evangelho para Colossos, naquele vale onde tinham 3 cidades, Colossos, Laodiceia e Hierápolis. E ele com certeza, dizem os comentaristas, que foi o plantador dessas 3 igrejas nessas 3 cidades. Um evangelho tão poderoso, usar pessoas tão simples. E essa é a ideia, meus irmãos, Deus usa o crente, e foi necessário que Epáfras fosse até lá e instruísse aquele povo e falasse a respeito do evangelho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele usa a vida de pessoas simples para proclamar esse evangelho tão sublime, tão poderoso, de alcance tão grande. E eu quero, meus irmãos, nessa noite, tirar algumas lições para as nossas vidas, para a sua vida, e eu queria que você tivesse com realmente um coração aberto para as palavras do Senhor. Se não há fé, amor, esperança nesse mundo, se estamos cercados de pessoas desiludidas, frustradas, angustiadas, deprimidas, na sua casa tem que ter. Seus filhos não podem crescer, nós não podemos crescer, os nossos jovens não podem viver nesse mundo sem ter no coração realmente essa certeza, essas convicções que realmente nos colocam diante da vida, das dificuldades com coragem, com ânimo, prontos para enfrentar qualquer luta que vier, na certeza de que Deus sempre vai conduzir as nossas vidas, a vida de cada um em triunfo. Então é necessário que nós busquemos essas virtudes oferecidas pelo Evangelho de Deus. Nós não vamos encontrar, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Você não vai encontrar isso em nenhum livro de autoajuda. Você não vai encontrar isso em nenhum tipo de esporte, nenhum tipo de viagem, pode ser a mais linda possível. Mas só no Evangelho do Senhor Jesus, através dessa graça inefável de Jesus, é que você vai conseguir vai encontrar fé, amor, esperança para vivermos nesse mundo. Meus irmãos, meus amigos, nós não podemos enfrentar um mundo tão difícil como temos vivido hoje, sem ter disposição realmente e convicção de que nós vamos vencer aflições, porque temos as promessas de Deus, e elas é que fortalecem a nossa fé, estimulam o nosso amor fraternal, o amor familiar, os relacionamentos, os casais que precisam desse amor para viverem juntos. As estatísticas são crescentes com destruição das famílias, mas nós precisamos de amor, e nós não temos amor. Amor é realmente um atributo de Deus que é compartilhado a nós. Fé, amor e esperança. A segunda coisa, meus irmãos, é a vida eterna. É vida eterna. Por que lutar tanto num trabalho? Por que sofrer tanto nesse mundo? Lutar
com tantas coisas, com tanta correria, com tanto estresse, se a vida está acabando. Mas nós somos o povo que olha para a eternidade, meus irmãos. Esse tempo de Deus é um tempo que nós estamos realmente nos preparando. O Senhor tem realmente nos abençoado, mas Ele nos aguarda a uma vida eterna. É uma vida que não termina aqui. Então essa esperança, ela tem que realmente tomar conta do nosso coração. E só Jesus Cristo é o caminho para a vida eterna. Quando um homem duvidoso a respeito disso pergunta para o Senhor Jesus, ele responde: ninguém vai ao Pai, senão por mim, eu sou o caminho. A outra verdade que precisamos aprender com esse texto, meus irmãos, é que nós não precisamos nos amedrontar com toda essa pressão anticristã que tem sido inflamada hoje no mundo, em todo lugar. Nós não precisamos temer mal nenhum, diz a Bíblia, porque o Senhor está presente na nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias. Então, meus irmãos, não há necessidade de temermos esse secularismo, essa pressão, essa perseguição que seja, não importa, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso é uma promessa bíblica, é uma palavra profética. Então, queridos, nós temos que aprender ainda, além de tudo isso, é que o Senhor espera que haja Epáfras dispostos a proclamar esse evangelho do Senhor. Meus irmãos, parece que com o tempo a igreja começa a ser dividida. Isso historicamente, o clero e o povo, os leigos, e são os pastores, os missionários que devem pregar o evangelho. Mas, meus irmãos, uma das doutrinas da palavra de Deus é o sacerdócio universal. Essa responsabilidade é nossa. Se hoje nós criamos os missionários voluntários, parece que é outro grupo no meio da igreja que deve assumir essa responsabilidade. Mas, meus irmãos, em qualquer lugar que nós estivermos, no trabalho, seja, sempre tem que haver no nosso coração essa disposição, porque se temos amigos que nós amamos, que estão indo para o inferno, famílias que estão sendo destruídas, casais que estão se separando, e nós temos boas novas, notícias do céu, que realmente podem transformar o coração, a vida de uma família, de uma pessoa. É necessário que haja Epáfras dispostos a levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Plante sementes, porque o apóstolo Paulo diz que essas sementes têm poder de frutificar, de dar frutos. É lógico que o Senhor há de usar cada uma delas segundo a sua vontade. Mas eu desafio a todos nós nessa noite, para que possamos realmente meditar nesse evangelho de Jesus. Meditar no que está faltando realmente no coração das pessoas. E possamos sair daqui com uma disposição de fazer do nosso lar um lar diferente do que se vê por aí. Criar filhos que tenham alegria de viver, estejam realmente dispostos a servir. Jovens que tenham sonhos. Famílias que realmente possam viver em comunhão, abençoadas pelo Espírito Santo de Deus, cheios de fé no coração, amor e esperança no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós vamos tomar a ceia, e eu desafio e convido a toda a igreja para que possamos realmente repensar a nossa vida espiritual. A ceia é para isso.
é uma lembrança de tudo que o Senhor Jesus fez por nós, a sua entrega, a sua morte, o perdão que temos no derramar do seu sangue. Mas é uma oportunidade que a graça dele é oferecida e nós devemos confessar os nossos pecados, humildemente clamar pela graça de Deus, humildemente clamar para que o Senhor realmente derrame essas virtudes em nossos corações e que possamos ter coragem de enfrentar esse mundo perdido e possamos ter coragem de proclamar o Evangelho santo da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus.